Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. É Natal, então é Natal. A gente está gravando esse programa 4 dias antes do Natal, mas vocês vão assistir, né? Ele vai ao ar no dia 25, eu não sei exatamente quando vocês vão assistir, talvez não seja no dia 25, porque vai estar todo mundo celebrando, enfim. Mas a gente deseja, né, um Natal muito cheio de solidariedade, sem fome. Essa é a temática desse programa de hoje. A gente trouxe uma entrevistada com muita experiência na produção de alimento, na produção de alimento no campo e de alimento na formação, na consciência crítica dos camponeses, dos trabalhadores. E eu tenho uma surpresa, né? Uma surpresa que me pegou de surpresa e me deixou muito feliz. Agora não farei mais o Fórum Sindical sozinha. A partir de fevereiro, eu vou ter a companhia daquele pastor maravilhoso, daquele pastor companheiro, daquele pastor de esquerda. Vem para cá, Zé Barbosa Júnior. Fala, Tudo Flor, bem, querido? Ó, chegamos, a gente cheguei nem aí. combinou, gente. Ó. Hoje estamos no espírito natalino e no Tudo bem, espírito da Tatá? luta sempre. Isso. Gente, então, o Zé, a partir de fevereiro, por quê? Os programas de janeiro, como vocês sabem, eu saio de férias e eles são gravados, né? Então, a partir de fevereiro que a gente volta ao vivo, o Zé volta, já vem, já se agrega ao Fórum Sindical, vai montar comigo os programas, a gente vai fazer parte da apresentação dos programas, das entrevistas, enfim. E é muito bom, acho que todo mundo vai gostar muito de ter você no Fórum Sindical. Zé, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado. Prazer vai ser meu trabalhar do seu lado aqui e a gente poder falar sobre esse mundo do trabalho no Brasil e todas essas, né, dificuldades que a gente tem e, se Deus quiser, algumas vitórias esse ano aí. Vamos lá. Sim. E a nossa convidada de hoje é Elisângela Araújo, deputada federal. Venha para cá, Elisângela. Tudo bem, querida? Olá, eu estou aqui Quero agradecer de coração ao convite, a você, Maria Flor, por participar do programa. Né? Para mim é muito importante estar aqui com vocês no Espaço Sindical, nesse programa tão importante de informação, né? Com essa temática agora de final de ano, do Natal, né? Natal Sem Fome. Eu que sou uma sindicalista, né? Fui dirigente da CUT, da Executiva Nacional da CUT, por vários mandatos, né? Da CUT Bahia, fui coordenadora geral, presidência da Contraf Brasil, Confederação Nacional da Agricultura Familiar, que hoje tem uma nordestina também, como eu, uma agricultora que é lá do Rio Grande do Norte, mas eu não deixei a minha militância, estamos sempre juntas, debatendo, organizando aí as pautas, né, nossa, da classe trabalhadora, da Contraf, da agricultura familiar, e também passei por um processo de debate da minha militância também, uma trajetória importante. Agora que estive no governo do estado da Bahia, né, fui secretária de Política para as Mulheres, uma experiência importante. Elisângela, já vou então já te introduzir uma questão, né? A gente a partir deste dado, eu vou pedir para a Tati colocar na tela. Você precisa se apresentar novamente ou não? Você quer, Tati, que ela se apresente novamente? Melhor? Seria melhor, porque vamos fazer de conta que você acabou de chamar ela para a tela, entendeu? Porque Tá foi, bom, foi naquela parte dela que deu o problema. Aí já fica inteiro. Tá bom. Então, Elisângela, conta um pouquinho para gente a sua história de luta aí, porque é bastante, né? Olá. Eu sou Elisângela Araújo, sou uma agricultora familiar do sertão da Bahia, do semiárido, né, do território do Cisal, município de Valente. Tenho uma militância do movimento sindical, dos movimentos sociais, mas principalmente do movimento sindical cultista. Fui dirigente da CUT Bahia, da CUT Nacional,
executiva por vários mandatos, também fui coordenadora geral, presidenta da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, e também fui candidata a deputada federal, né? Duas eleições muito importantes, fiquei suplente, tive 64 mil votos, depois, essa última eleição de 22, tive mais de 73 mil votos, sou a primeira suplente, deputada federal, assumi já no Congresso Nacional, já tive a oportunidade de caminhar pautas da classe trabalhadora, e também, né, fui secretária de governo do governo do Estado da Bahia. Mas continuo na militância, contribuindo, organizando, contribuindo com a Contraf Brasil, com a nossa Confederação Nacional da Agricultura Familiar, debatendo as pautas, contribuindo, participando dos momentos aí de reuniões, de decisões, né? Também coordenei um fórum aqui na Bahia da Agricultura Familiar, que congrega mais de 40 organizações, né, de cooperativas, institutos, organizações populares, né, e organizações da sociedade civil, e essa é a minha militância. Atualmente estou, né, na militância como deputada, e, né, nesse espaço de representatividade da classe trabalhadora. Eu tenho 3, são assim, a nossa marca aqui do debate, da construção dessa candidatura foi focada na questão do campo da agricultura familiar, né, representando toda essa pauta do alimento saudável, da produção de alimento, da segurança alimentar, quanto também a pauta da classe trabalhadora, os desafios, né, da questão do direito, da seguridade, das questões trabalhistas e das mulheres, né? Essa pauta eu tenho assumido com bastante afinco, né, as políticas para as mulheres. Então, a gente tem a atuação focada nesses 3 eixos importantes, e aí eu fico muito feliz pelo seu convite, Maria Flor. A gente se conhece da formação da CUT, né? Então, quero agradecer por estar aqui nesse programa especial de Natal, de final de ano, onde você traz presente aqui uma pauta extremamente importante com relação à questão, né, da questão da fome, da produção de alimento, né, da vida, né, da população desse país, o que avançamos nesse terceiro mandato do presidente Lula. Isso é muito importante. Estou aqui à sua disposição para qualquer, né, diálogo aqui, para qualquer questão, tanto para responder questões, mas também para trazer aqui algumas reflexões. Muito bem. Olha, gente, que beleza, a qualidade, né? A gente sempre fala da péssima qualidade do Congresso, a gente ter uma congressista como Elisângela lá representando a gente, né? É raro, mas a gente, às vezes, né, o povo baiano, a gente tem que agradecer o povo baiano por ter elevado um pouco, né, a qualidade do Congresso Nacional com a representação da Elisângela. Eu conheço a Elisângela de longa data, né? Na formação, ela é uma educadora popular, acima de tudo, além da produção da agricultura familiar, tem essa questão importantíssima da disputa, né, de corações e mentes, que é uma coisa que também o Zé Barbosa faz o tempo todo na forma do ser religioso, né, da pastoragem aí cristã. Eu queria, Elisângela, começar com dados, né? A gente vive num contexto de muita fake news, de muita desinformação, mas a gente tem dados concretos. Eu queria que a Tati colocasse aí a matéria sobre a diminuição, né, o menor índice de pobreza, extrema pobreza. Será que a Tati está aí ainda? Isso. Eu queria começar com esse dado. Travado, mas tá bom. Não, acho que tem um delayzinho, mas a gente já resolve isso. Pobreza e extrema pobreza atinge os menores níveis da história em 2023. Gente, desde 2012 a gente não tem um índice tão positivo como a gente teve no final de 2023 e ao longo do ano de 2024. Lembrando que a gente saiu de uma situação
que se agravou na pandemia e durante o governo Bolsonaro, sem política de aumento real do salário mínimo, com ataques desde o governo Temer às políticas públicas de combate à pobreza, né? E num auge da barbárie no governo Bolsonaro, a gente tem 30 milhões de pessoas que retornam ao mapa da fome ou da insegurança alimentar. A imensa maioria dessas pessoas são mulheres e mulheres negras com chefes de domicílio. Então, eu queria começar por aí, Elisângela, avaliando, pode tirar, Tati, esse pode, inclusive pode colocar o próximo, que ele já faz parte desse gancho que eu quero conversar com a Elisângela, que é outro dado importante, o papel das políticas públicas no combate à fome. Põe a outra, isso. O IBGE, sem programas sociais do governo federal, a pobreza teria aumentado ao invés de cair. E ela caiu bastante. Depois eu deixo esses dois links, ele é importante, eles são importantes, a gente precisa combater, né, a falseação que se vem da extrema-direita, é um negócio gravíssimo, como eles colocam na conta do governo Lula prejuízos que vieram do governo Bolsonaro. É absurdo como eles falseiam os dados, então a gente vai também linkar aí na nossa thumb esses dados. Queria começar, então, Elisângela, com isso. Queria que você contasse um pouco, fizesse uma avaliação, a partir, principalmente, das políticas do campo, o que o governo Lula recuperou para a gente. A gente já sabe, teve a recuperação do aumento real do salário mínimo, isso acho que é crucial, né, para o combate à pobreza, mas teve uma recuperação também na política do campo. Queria ouvir um pouquinho a sua avaliação para a gente chegar nesses resultados. Eu também aproveitar aqui e cumprimentar o Zé Barbosa, né, que está aí junto com você no programa, né, é tão importante a gente ter pessoas nos espaços de militância como você tem, é fundamental para todo esse contexto nosso, da defesa de projeto de sociedade que temos. Então, Maria Flor, eu vejo que esse momento, esse terceiro governo Lula, a gente faz a seguinte reflexão. Nós estamos num momento importante, né, da democracia, do diálogo institucional, da volta. Eu participei também, fui coordenadora do GT de transição do governo Lula na agrário, né? Tive essa oportunidade de discutir toda a construção, essa reconstrução da volta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Isso também foi um momento assim marcante para nós, para todas as pessoas do campo, das águas e das florestas, né? Das populações, da importância desse setor, desse espaço de governo, né? É claro que eu acho que ainda a gente precisa avançar num diálogo mais. Será que é importante realmente termos dois ministérios para um ficar sempre com menos recursos, com menos condições, com menos investimento, um olhar, né, de governo, achando o lado pobre da. E que não é isso, e que, na verdade, a agricultura familiar é um setor importantíssimo na produção de alimentos nesse país, na preservação, na conservação das riquezas naturais, da biodiversidade do nosso planeta. A agricultura familiar tem demonstrado isso, esse potencial, né? A FAO, a Organização das Nações Unidas, né, colocou uma década, né, de que os governos precisavam investir nesse setor para a produção de alimentos no mundo, e muito isso foi baseado em toda essa construção que o papel que o Brasil cumpriu a nível mundial nesse processo de reconhecimento do setor da agricultura familiar e campesina, e que os governos precisariam investir no mínimo 10 anos, uma década de investimento, né? Já estamos ali quase no final dessa década, né? Que foi em 2018, né? Que o governo, que a FAO decretou isso, né? Conclamou os países, os governos do mundo todo para esse olhar desse investimento esse setor importante, estratégico para a produção de alimentos, mas também
para a renda no campo, para a vida digna no campo, e nas águas e nas florestas, mas acontece que o Brasil, nesse período, teve um retrocesso aí de mais de 6 anos, que, de fato, não ajudou, né? A gente não fez parte desse processo. Retoma agora, tem 2 anos, né? Nós estamos fechando 2 anos aí, completando 2 anos do governo Lula, tentando buscar recuperar todo esse desmonte de falta de investimento nas políticas, nos programas importantes, e aí a gente está passando por um processo difícil, né? Voltou alguns programas, não é à toa que nós já estamos com o Brasil com uma outra perspectiva no sentido de, né, do mapa da fome, né? Quando o governo Lula chega em 2023, início, né? Nós tínhamos mais acho que é em torno de 20, né, milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas na situação de fome, não sei o que e tal. Então, nós temos públicos, coisas assim, terrível de você analisar. O agricultor que produz o alimento também estava numa situação de pobreza, né, de insegurança alimentar, enfim. Então, a gente está nesse processo de recuperação, a volta de programas como programas de alimentação escolar fundamental, o PENAE, né, o investimento dos municípios, dos governos, dos estados, no sentido de tanto essa alimentação, essas crianças que estão na escola, mas também a renda para quem produz, né, comprando aí 30% da agricultura familiar, tem município hoje que compra muito mais que 30%, 50%, 60% de produtos, tem produtos que chegam, né, aqui na Bahia é um exemplo grandioso de como a gente avançou nesse processo da alimentação escolar, né, as escolas estaduais, as escolas municipais, a gente conseguiu avançar, como também a volta do programa de aquisição de alimentos do PAA, né, nas suas várias modalidades, principalmente, né, aquela questão da compra simultânea, que onde você acessa, compra os produtos dos agricultores nas cooperativas, e esses produtos são destinados às pessoas com estados de vulnerabilidade, né, que estão, então, esse alimento chegou até as pessoas, e governos como o governo da Bahia, o governo do Ceará, aqui no Nordeste, o consórcio dos governadores do Nordeste cumpriu um papel excelente nesse processo aí, que nós temos as cozinhas comunitárias, né, uma realidade hoje, nós temos diversas iniciativas como essa de entrega de alimento, e alimento saudável, alimento produzido pela agricultura familiar, parte desses alimentos, é claro que não é 100%, porque nós temos alguns produtos como arroz, que não é ainda uma produção específica totalmente da agricultura familiar, óleo de soja, né, margarina e tal, mas a gente tem conseguido trazer, né, a proteína, né, a gente ainda não consegue, até pela questão das questões com a relação ao mapa, a questão sanitária, a questão das liberações, né, para que a agricultura familiar possa ter essa questão da carne de vaca, de caprino, como é o caso aqui do Nordeste, enfim. Então, a gente não consegue ainda ter isso, de fato, dentro da alimentação escolar, de outra alimentação, mas já estamos num processo bastante avançado, como ovos, uma produção de ovos aí, né? A gente já conseguiu que a agricultura familiar consiga essa inspeção, essa condição de botar isso no mercado, entregar né, nesses programas de compras institucionais. Então, isso ajudou também, né, a recuperação aí do poder, do salário mínimo, né, a questão do salário, a questão do emprego, né, porque quando você tem uma oferta de emprego, onde as pessoas conseguem, na cidade, trabalhar, eles vão conseguir consumir o alimento, né, então você tem os programas de transferência de renda, né, como o Bolsa Família e outros que passaram pelo processo de revisão, mas tentando trazer realmente quem de fato precisa, né, e na educação, para além da alimentação escolar, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, nós temos as bolsas, né, o Pé de Meia, não sei o que, outros. Aqui na Bahia tem o Bolsa Presença, um programa importantíssimo, que as famílias recebem também
a parte de alimentos, e tudo isso vai contribuindo, de fato, para a gente ter, as organizações sociais passam a acessar recursos, passam a se fortalecer, porque a agricultura familiar, ela não se fortalece, ela não vive sem o papel do cooperativismo, das organizações sociais e populares, porque é quem organiza os trabalhadores e as trabalhadoras do campo, né, que os produtores e produtoras, nesse sentido de ter ali as suas cooperativas, os grupos de produção, os empreendimentos individuais e coletivos. Então, tudo isso começa a dar em 2 anos, você já sente, de fato, uma reação muito positiva, né? E imagina se a gente não tivesse passado esses 6 anos, 7 de atrasos aí, como a gente estaria hoje, o Brasil, em termos de renda no campo, na cidade, de emprego, de oportunidade, de qualidade de vida, acima de tudo, né? Verdade. Eu acho que é uma das coisas que mais me dói no coração do golpe, é isso, né? É o quanto que eles conseguem, a partir da violência, né? Da extrema violência, retardar um caminho que deveria ser o caminho efetivo de um país para o desenvolvimento do seu povo. Então, assim, a gente ter voltado para o mapa da fome, para mim, é uma das. Voltado para a fila do osso, né? Para mim, é uma das maiores barbáries, né, deste golpe. Por isso que eu acho que a gente não pode, de jeito nenhum, não ter justiça de transição. Esses indivíduos que queriam ampliar o golpe, né? Esses generais, Bolsonaro e companhia, tem que ir para a cadeia e tem que pagar pelos seus crimes, porque deixaram aí um legado de 700 mil mortes na pandemia, um legado do retorno da fome, né? Um legado de barbárie, A gente não pode permitir que eles saiam impunes. Zé, Elisângela é toda sua. Ô, Florian, não, só eu acho assim, é porque esses caras nunca passaram fome. Eles não sabem o que é fome de verdade. Entendeu? Então, assim, para eles, fome é não ter sei lá, é não ter a picanha. Né? É não ter Então, o assim, camarão, uísque, a lagosta. Não ter o camarão, não ter a lagosta. E aí fala, oh, eu não tenho o que comer hoje, né? Sabe aquela coisa assim, o cara olha a geladeira cheia e fala, pô, não tenho o que comer hoje, porque não tem né, aquela coisa que... Então, eles nunca passaram fome, eles não sabem o que é isso. Então, é muito fácil para eles legislar a partir desse lugar de conforto. Eles acham, não, isso é bobagem. Por causa da ação pastoral, eu lembro, para mim, assim, o caso mais... Foi quando eu estive no Vale do Jequitinhonha, em 2000, antes ainda do primeiro governo do Lula. E tem uma cena que eu não vou esquecer nunca. Eu faço a minha vida toda que é chegar numa casa e ter uma moça e um rapaz, ambos desempregados, ela com 2 filhos, um devia ter 4 filhos, na verdade. Um devia ter uns 5, outro devia ter 3 e 2 gêmeos no colo. Né? E ela estava cozinhando o almoço na hora que a gente chegou. Né? E o almoço era um pedaço de abóbora. Um pedacinho de abóbora. E quando a gente chegou com cesta básica, aquela coisa toda, ela começou a chorar. Mas eu chorei mais do que ela, quando eu vi o que ela estava... Qual era o almoço dela. Assim, esse pessoal não tem noção do que é isso. Eles não sabem o que é isso, nunca vão saber. Então, eles vão sempre... Eles acham que, quando o pessoal fala de fome, está falando da fome que eles acham que é. Ah, tá reclamando porque não tem carne. Não é porque não tem carne, não. É porque não tem nada. Né? Não tem nada. E isso... Então, quando eu vejo assim, o trabalho que está sendo feito pelo governo, aos trancos e barrancos, com todas as críticas que a gente pode fazer, mas está chegando, está fazendo acontecer. Eu estou há 4 anos aqui na Paraíba, né? E
E para mim foi uma surpresa assim, chegar aqui e ver a luta do MST, né, conhecer os assentamentos aqui, estar junto com eles, conhecer a história, né, de perto das ligas camponesas, né, conhecer ali Sapé, aquele lugar, e conhecer toda essa. Então, quando eu vejo a Elisângela falando, por exemplo, das cozinhas comunitárias, e aqui a gente tenta fazer uma, que o prefeito daqui, que é bolsonarista, acabou com as cozinhas comunitárias da cidade. Então, algumas estão fazendo na marra, entendeu? A gente conseguiu uma casa, levou o MST, arrumou o alimento e a gente foi fazer, entendeu? Isso faz diferença. As pessoas, às vezes, chegavam lá 6, 7 horas da noite para pegar a primeira comida, a primeira refeição do dia. Então, assim, quando a gente vê que isso está acabando, quando a gente vê que é o menor índice isso tem que ser muito, muito, muito comemorado. Né? É o ideal, a gente ainda não chegou lá, mas, nossa, quando se falou, a gente voltou para o mapa da fome. Será que o pessoal não tem sensibilidade de ver que foi culpa desse indivíduo, né? desse inelegível, nominável? Então, é isso. Mas bom que as coisas estão começando a acontecer e eu acho que vão acontecer mais ainda no próximo ano. Muito bem. Elisângela, eu queria trazer um dado que você trouxe para a sua fala e que eu acho que é bastante importante, essa legislação da compra para as escolas, para a merenda escolar, de pelo menos 30% da produção da agricultura familiar, que é uma política de um ciclo completamente virtuoso. Atende, né, de ter o mercado direto para o produtor e garante uma riqueza alimentar, uma diversidade regional, inclusive, que está acabando no planeta. Quando a gente vê nas periferias dos grandes centros, onde não tem essa possibilidade tão próxima, a gente vê muitas crianças obesas e subnutridas, porque consome uma comida ruim, uma comida processada, uma comida empobrecida. Porque é isso também, os grandes monopólios alimentícios, né, estão tornando a diversidade um negócio inexistente no mundo todo. Você vai em qualquer lugar do planeta, esses alimentos processados, né, no canto asiático, você está vendo por dorama, vê aquelas lojas de conveniência, tudo processado, tudo processado. Quando a gente tem uma riqueza imensa alimentar. Eu queria trazer esse ponto para a discussão. E o segundo ponto que eu queria trazer, porque você fala muito não só dessa diversidade, mas da agroecologia, né? Que isso é muito, muito, muito importante para a saúde, para evitar câncer, esse monte de agrotóxico que tem na produção agrícola do agronegócio, né? Para exportação. E aí, aliás, eu ia trazer aqui, mas infelizmente ele adoeceu, o Leon, que organizou com a Arquidiocese lá da Amazônia um livro sobre o combate à fome na Amazônia, as políticas de combate à fome, para preservar exatamente isso, a diversidade. Então, por exemplo, as crianças na Bahia, o beiju pode ir para a alimentação da escola. E por que não? Né? Tem aí uma riqueza de vitamina, enfim, a cultura indígena tradicional do Nordeste, na tapioca, no beiju, na farinha de mandioca, que é diferente, por exemplo, da criança no Sul, que vai ter o suco de uva orgânico, o arroz orgânico, e da criança do Sudeste, enfim. Queria conversar um pouquinho, queria que você trouxesse dois aspectos. Essa questão da diversidade alimentar e
da preservação do meio ambiente, porque a gente está vivendo essa barbárie da emergência climática, que a gente já viu o horror que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas a gente também está vendo na Amazônia. E, obviamente, o Nordeste, se não tomar cuidado, né, vai ampliar as zonas de desertificação, enfim. Queria ouvir um pouco como é que os agricultores familiares, e você lá no Congresso, né, vai, porque olha, os caras querem privatizar até nossas praias, Elisângela. Se a gente deixar, né, não, a gente vai, sim, ficar com fome, subnutrido e gordo, né? Assim, obeso, uma obesidade de doença, porque está comendo porcaria. Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Então, né, também eu fazer um comentário, né, com o Zé Barbosa sobre as cozinhas, né? Está sendo uma experiência aqui fantástica, né? Porque a gente já tinha isso, mas essa forma agora de investimento aqui dos governos, né? Sei que está muito no Nordeste, não sei em outros estados, né? Mas aqui no Nordeste, a experiência, né, da Bahia, de Fortaleza, ou do Ceará, de outros, né, Piauí, outros estados, está sendo assim uma coisa assim muito interessante, né? Está gerando uma, além de enfrentar esse fenômeno aí estrutural da fome, né? É uma oportunidade para uma alimentação saudável, né? Nessas cozinhas aqui, os movimentos buscam pegar essa produção, esses alimentos que são produzidos nas hortas, nas pequenas produções mesmo aqui, né, das famílias e tal, isso tem gerado também uma renda, né, e assim, e tem sido um processo também formativo, educativo, para as pessoas entender, né, que o alimento também, se alimentar é um ato político, é importante entender que se você não tem políticas públicas, você não tem governo que investe nisso você vai passar fome mesmo, e o alimento não vai chegar à sua mesa, então, só essa fala aí sobre isso, quero acompanhar um pouco mais agora de perto as experiências. Aqui eu moro em Feira de Santana, estou aqui tem já os grupos, já está sendo real, né? Na realidade, tinham grupos, já faziam isso, mas o governo, por exemplo, já tem uma cozinha ali na associação tal, então o que essa cozinha está precisando, de qual equipamento? Então, aí vai lá, investe ali, então a coisa já rodou, porque não foi construir a cozinha, comprar, entendeu? Então, foi também fortalecer o que já estava existindo, a resistência aí das organizações, dos movimentos, né, social e popular nesse sentido. Com relação à qualidade do alimento, né, da alimentação escolar, faz toda a diferença. Aqui hoje, na Bahia, nós temos e outros estados também, né, aqui do Nordeste, a gente conseguiu, inclusive, no consórcio do Nordeste, tem a Câmara Técnica da Agricultura Familiar, é um espaço extremamente importante de diálogo dos secretários e secretárias de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar que tem nos estados, e participa o movimento social também em algumas reuniões, sessões também, faz a interação. Agora mesmo, aqui, a semana passada, em Salvador, aconteceu a Feira Baiana da Agricultura Familiar, foi um sucesso, uma feira imensa, junto com a Feira Nordestina. Então, os secretários e secretárias estavam aqui, eu tive a oportunidade de ir para o debate, lançamos um programa extraordinário, que é o PAS, né, o Programa de Alimentação Sustentável do Nordeste. É um programa que a gente quer tornar um programa nacional, mas, por enquanto, o ambiente político favorável é do Nordeste, com os governadores compreendendo essa importância de investir nesse plano, né? E aí, essa oportunidade, hoje, tipo o mel, o mel a gente ainda está buscando, né? Mas já é quase uma realidade, né, do produto. O cuscuz, né, o floco de milho para fazer o cuscuz não transgênico, aqui na Bahia é uma realidade, tem uma mega já agroindústria que produz, já tem duas, né, o cuscuz crioulo e o flocão sem transgênico, né, que não tem... Você sabe, Elisângela, que eu compro esse flocão aí da Bahia? Então, eu compro. esse aqui, já na alimentação escolar, o beiju, o iogurte, produzido pelas cooperativas da agricultura familiar. Então, o iogurte também é um produto
que já faz parte, né, mudou totalmente o cardápio, ainda a gente estava debatendo também com a Secretaria de Educação, que tem que avançar mais, porque tem resistência de como as nutricionistas pensam esse cardápio, né? Tudo isso depende, não é só uma questão, né, da compra, mas você mexe com a política como um todo, e aí você vai na saúde, né? Que é importante, porque alimento saudável é saúde, não adianta construir só os grandes hospitais, as coisas, e você não ter, de fato, uma condição de uma alimentação saudável. Então, os meninos, as crianças, os alunos, comer o que eles comem em casa, isso é fundamental, né? Você tem aí uma condição né, da questão cultural, né, dessa relação com o alimento também. Então, aí eu estou dando um exemplo aqui de 4, 5 produtos, mas o suco, a gente comercializa muita polpa, né, das frutas que é produzida, né, tropicais aqui. Não vai vir a maçã lá do sul, porque não vai vir a uva, mas é o suco da acerola, o suco da laranja, o suco da graviola, do maracujá, que é produzido por todos aqui, pela agricultura familiar, por todos nós aqui. Então, esse tem sido um papel, né, que não é só o alimento, mas uma segurança alimentar e nutricional acima de tudo, né, porque isso que você disse é uma realidade. O produto processado é um produto que, de fato, né, você está levando doença para casa, não saúde para as pessoas. Então, esse tem sido um fator muito importante de avanço, né, de que hoje, por exemplo, a mandioca, que é uma produção imensa aqui né, no Nordeste, e tem diversos derivados, no Nordeste também em outros estados, mas aqui, tipo, vários produtos, não precisa ser feito com trigo, vir lá o trigo que a gente não é, já cheio que o trigo é um alimento bom, né? A farinha do trigo, né? E tal. Mas só que quando ela vai chegar aqui no mercado, ela já passou pelo processamento e por vários, né, outros componentes que eles acabam colocando dentro dessa farinha, e essa farinha não fica uma farinha saudável, né? Para você produzir, você manipular, fazer os alimentos. Então, você faz o pão de batata, o pão de mandioca, né, com a tapioca, você faz o queijo já produzido, muito queijo produzido pela agricultura familiar, entendeu? Então, essa é uma defesa de modelo de produção de alimentos que, de fato, a gente quer para o nosso país, para a nossa sociedade, para que a nossa população tenha né, acesso. Então, são questões que hoje, a volta a esse terceiro mandato do governo Lula, com todas as dificuldades que nós estamos vivendo, né, na questão com relação à correlação de força, né, no Congresso Nacional, a correlação de força da própria arco de aliança que foi formado para essa grande frente, não é um governo de esquerda, não é um governo popular, é um governo de coalizão, é um governo de democracia, né, de diálogo institucional que a gente que a gente tem nesse momento de oportunidade no país, mas que você já sente a diferença de divisão com relação à distribuição de renda, a questão, né, de oportunidade, que o Brasil é um país riquíssimo, né, em todos os sentidos falando, que não precisa ninguém passar, não há necessidade de passar fome no Brasil. O Brasil tem, claro que no capitalismo você vai ter sempre, né, a sociedade, a elite, a classe média, a classe não sei o quê, mas você pode ter uma classe trabalhadora que tem alimento em casa, que tem moradia, que tem qualidade de vida, por que não? Né? Basta ter governo que compreenda que tenha essas políticas, né, tendo em vista para esse investimento de fato. Porque se a gente faz tudo isso no campo, o reflexo maior está na cidade, porque vai chegar, né, o alimento saudável, a oportunidade, e você vai diminuir essa migração tão grande que o país tem, né, que hoje não é só para os grandes centros, é uma imigração dentro do próprio território, vai para ali, vai para cá e tal. Né, trabalho escravo ainda no Brasil, isso é um absurdo, nós termos um país que tem, né, um índice muito alto de trabalho escravo, principalmente nas lavouras, né, então, né, principalmente nas grandes produções, né, nos commodities, que é isso que ainda é uma
uma elite atrasada nesse país, né? É um absurdo isso. Então, acho que um governo desse, de transição agroecológica, né? Esse processo também está sendo muito interessante, a riqueza desse debate na perspectiva de uma outra matriz energética nesse país, que já deu esse convencional, né? As grandes hidrelétricas e tal. O Brasil tem condição de produzir uma energia limpa, né? De condição para, sabe? A gente avançar numa outra perspectiva, porque os impactos da questão climática, né, é uma injustiça climática, né, porque quando você devasta tudo isso, o que aconteceu na Amazônia é assim, imperdoável. As queimadas, eu tive a oportunidade, eu estava na Comissão de Agricultura durante esses 4 meses, né, e estava lá defendendo. O debate é assim, a votação é de 4 a 30, a gente perde tudo, mas a gente tem condição de negociar, de intermediar. No dia que recebeu Marina na Comissão de Agricultura, foi um absurdo, assim, como trata, né, as políticas, enfim. Mas é isso. Muito bem. Eu fico tão feliz quando eu ouço agricultor familiar falando, a gente dá uma esperança, né? Que a gente pode mudar. Elisângela, no começo dos anos 2000, eu sou filha de baiana, e aí pertinho de Feira de Santana, porque minha mãe é de Nova Fátima hoje, era Riachão do Jacuípe e virou Nova Fátima. Então, eu tinha um olhar para o sertão nordestino, que era esse da região de Feira de Santana, da região da minha mãe. Eu ia muito menina para lá, e como a boa parte, né, dos trabalhadores do sertão era isso, era a produção, tinha um pouquinho de vaca, e aí o consumo de leite, a produção do queijo, do requeijão, essa produção de mandioca, produção de milho, você tinha silo dentro de casa de farinha. Então, esse cotidiano eu vivia nas minhas férias. Quando eu voltava para Santos, era terrível, porque não tinha umbu, porque a minha avó fazia umbuzada. Eu adorava aquilo, né? Muito bem. Aí, nos anos 2000, eu vou para uma região na Bahia que eu nunca tinha ido, que é Barreira, no oeste baiano. Ele viu um susto, mas um susto, porque aquilo ali virou a área do agrobusiness, né? Do grande agronegócio, cheio de paranaense, de gaúcho. Então, é um monte de município, gente, que a soja tomou conta daquilo. Então, a parte daquela região que tinha cerrado não tem mais. Só é soja, 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 soja. E aí você via no sertão baiano aquelas Hilux de último, né? Eu não via circular nem em São Paulo, mas lá já tinha. Então, assim, não tinha asfalto, mas tinha aqueles prédios assim espelhados de aço escovado. Uma loucura, era uma loucura, porque era um negócio completamente contrastante, né? De um lado, o sertanejo lá com a carne de bode, isso aqui, do outro, aquele monte de migrantes do sul, né? Plantando soja. Tipo, tem município ali perto que é Eduardo Magalhães, que foi em homenagem ao filho do que morreu, logo depois trocaram o nome do aeroporto da Bahia, deu nome para o município, deu nome para o município. E vocês terem ideia, eu fui fazer uma formação de professores lá, então eu tive que pegar aqueles aeroportos, aqueles aviões pequenininhos, que a rota dele era soja. Ele ia pousando e decolando, de Salvador até lá. Gente, eu cheguei em São Paulo com otite, de tanto que naquele avião a gente baixava. E assim, não era a Bahia que eu conhecia, e eu fico pensando que ali a mudança climática vai desertificar muito mais aquela região. Vai desertificar muito mais, porque a Caatinga não tem nem como se recuperar na época de chuva, porque virou tudo soja. Tudo soja.
Então, eu fico muito esperançosa quando eu vejo a agroecologia, quando eu vejo o trabalho que se faz, principalmente FETRAF, CONTRAF, no Nordeste do país, é muito vigoroso, né? Muito vigoroso e tem uma discussão política. Comer é política. Comer também é um ato político. É isso mesmo. E aí, acho que se continuar nessa luta, Elisângela, a gente realmente pode fazer. Porque, assim, está chegando um momento que não tem mais como negar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que está acontecendo na Amazônia, gente, em áreas muito amplas, muito amplas. A gente vai chegar uma hora que não tem, ou a gente muda essa perspectiva, ou não tem mais planeta. Não tem outra saída. Então, é a partir da agricultura familiar que a gente pode fazer isso. Por fim, eu ainda queria trazer para esse nosso papo, que a gente já está chegando no final, e vou deixar o Zé também falar. Deixa eu só falar. Eu fui ali pegar meu bonezinho da Copac, ó, e da Nutrilê, ó, MST e Nutrilê, que é o pessoal aqui do Curimataú, paraibano, que fez a cooperativa de caprinos e ovinos. Né? Então, assim, é leite de cabra, é iogurte com leite de cabra, é o queijo. Gente, o queijo é maravilhoso. Tem Pensa no muito queijo aqui, bom, muito. né? E os Iogurte, intolerantes à lactose podem consumir o queijo de então, assim, cabra. quando tem a distribuição aqui no centro de formação, né, do João Elizabeth Teixeira aqui, sabe, é a festa, porque o povo leva o iogurte, leva o queijo. Então, assim, acho que isso é uma solução e passa por aquilo que todo mundo consegue fazer. Né? Então, não precisa ter aquele rebanho, então, mas o leite de cabra é a coisa acontecendo onde a gente menos imagina. Então, só para. Vou até ficar aqui até o final do programa. Elisângela, eu queria trazer o último tópico aqui para a gente conversar, pelo menos do meu lado, é a reforma agrária, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles total. Hoje o MST, inclusive, a direção nacional está fazendo o balanço da reforma agrária. E você falou da correlação de forças, né? O quanto tem inclusive dois ministérios, que é um para o agronegócio, o outro para a produção de alimento para a gente comer. Que é basicamente isso, né? Ministério da Agricultura é Ministério do Agrobusiness para exportação, né? É soja para ir para a China, não é para a gente comer, gente. 70% pelo menos do que chega na nossa mesa é produto da agricultura familiar, não é produto do agrobusiness, né? Desse grande agronegócio que tem a bancada do boi lá no Congresso. Queria conversar um pouquinho com você sobre isso, queria que você trouxesse um pouco o debate sobre a reforma, porque parece que a gente abandonou, né? Parece que não se discute mais reforma agrária. Então, é isso, nosso último bloco, né? Para mim, assim, primeiro todo esse debate, eu acho que é importante, eu fiquei muito grata de estar aqui com vocês, da gente trazer essa oportunidade de dialogar sobre esses temas tão importantes, né? Com relação à questão da produção de alimentos, da questão climática, acho que a gente deve estar abordando isso mais, tem que ser uma pauta mais ampla, a pauta do movimento sindical não pode ser uma pauta só econômica, da questão salarial, da representatividade, enfim, do chão da fábrica, mas, para além disso, nós temos que se inserir nesse contexto do debate na sociedade, né? Então, para mim, é importante isso, a gente trazer isso aqui, a questão de todo o contexto. Eu vejo assim, essa experiência minha é fundamental, importante, no Congresso Nacional, esse período, né, e dentro da Comissão de Agricultura, onde você tem lá essa correlação de força tão desproporcional, mas quando eu cheguei lá, que me apresentei, disse, eu sou uma agricultora familiar, no Brasil existe sim dois arranjos produtivos, dois modelos mesmo, o governo tem que investir,
E eu estou aqui para disputar também o investimento, porque não tem duas comissões de agricultura no Congresso Nacional, tem uma única, então o meu lugar também é aqui. Mesmo com essa correlação de força, mesmo com as questões ideológicas que temos, né, cada um e cada uma, mas nós precisamos estar aqui nesse mesmo espaço fazendo essa disputa, né? E aí, nisso, assim, eu tive um respeito ali na relação, porque às vezes quando chegam a pauta em algum PL que é relacionada à questão, né, com relação da criminalização dos movimentos, fala em MST, vira uma coisa assim que você acha que você não está nem numa comissão dentro de um congresso do parlamento, você está em qualquer outro lugar guerreando, né? Então, coisas assim muito absurdas, né? E aí passaram a me respeitar, porque eu sei que também tem uma disputa desse agro que só tem máquina e commodity, né? Que querer também lidar com gente, porque como é que esse povo não tem gente no campo, mas tem voto e está tá lá no Congresso, né? Então, essas são questões que a gente precisa abordar na política. Como é que a gente está fazendo de fato? Eu digo, eu não vou desistir nunca, já disputei as 3 eleições e vou disputar mais, porque eu não posso dizer que a agricultura, eu sei que a política não é feita para uma mulher do campo, negra e tal, agricultura familiar. Nós estamos furando a bolha dessa política, e nós queremos que a política seja diferente, seja para todo mundo, por isso que eu estou na política. Por isso que nós temos um partido como o PT e outros de esquerda, que os trabalhadores e as trabalhadoras estão na política, né? Então, o debate tem que ser esse. Então, discutir acesso à terra, qualquer coisa que vá relacionada à correlação de força é muito desigual. Eu acho que o governo tem buscado um mecanismo, programas nessa volta no terceiro mandato, com programas de aquisição de terra, das terras públicas, enfim, tem feito aí, né, várias iniciativas, mas o momento mais difícil para o governo, o enfrentamento mais difícil com relação à questão da terra, que é o poder, né? Se você não tiver terra, você vai produzir o quê? Que alimento? Você vai produzir com hidropônico, mas é um pouquinho só os produtos, a salada, a fruta, né? Enfim, você tem que ter terra para produzir. E acho que o Brasil, em qualquer lugar desse país, em qualquer território, o Brasil tem 4 biomas, o Brasil tem condição de produzir em todos os lugares, né? Você tinha um retrato de um sertão baiano, nordestino, do semiárido, que era de imigrantes, de fome, não sei o quê. Quando teve um investimento que ainda não é o suficiente de água e de crédito, de fomento para que os agricultores pudessem produzir, você vê hoje a fartura, a realidade diferenciada, os programas, né, tipo Luz para Todos, água, é uma outra. Minha cidade fica a 50, 60 quilômetros de Riachão do Jacuípe, de onde você é, né? E aí é mesmo clima, mesma realidade. Mas se hoje for lá, todo mundo está lá, na zona rural tem uma geladeira, tem uma coisa. Claro que muita gente não tem a renda o suficiente para viver. Ainda é os programas de transferência de renda que faz parte da renda dessas famílias, é a aposentadoria rural, enfim. Então, esse é um contexto que a gente precisa dialogar qual é a política que a gente vai fazer com relação à questão do acesso à terra. Não dá o discurso pura e simplesmente da reforma agrária, da ocupação, ele não tem correlação de força para a gente enfrentar. Ele não tem. E a gente tem que ser inteligentes também para sobreviver nesse capitalismo. A gente não pode, quando a gente não tem a correlação de força correta, de condição de enfrentar, a gente tem que ter outras formas de enfrentar para, de fato, porque senão a gente vai passar anos e anos e as pessoas sem a terra, sem a condição de produzir e não sei o quê, e daí vai desertificando cada vez mais o campo vai ficando sem gente, porque eu não consigo, porque eu não posso. Os filhos e as filhas nossas não vai dizer, não quero ficar na roça, não tem tecnologia, não tem forma de produção, não tem renda, eu quero salário, eu quero dinheiro, eu quero tudo, vou para a cidade. Entendeu? Então, algumas pautas não pode ser como a gente discutia nos anos 80, até nos anos 90, não pode mais ser, entendeu? Nós estamos nos anos 2000 e com um avanço tecnológico muito grande, uma inovação tecnológica, uma correlação de força muito difícil, né? Um país que viveu um retrocesso na relação
da democracia, né, do respeito de todas as questões das diversidades, que é esse país que a gente sabe muito bem, né? Então, tudo isso também está no campo, está na vida da pessoa, né? Porque o campo, a produção de alimento é para todo mundo, é para todas as populações, é para todos os níveis sociais, porque ninguém vive sem se alimentar. A gente tem que partir desse princípio. Quem é que vive sem se alimentar? Por mais que o leite chegou na caixinha, a comida chegou tão bonita, tão industrializada, que a gente não faz ideia, alguém plantou, alguém está lá cuidando, né, da vaca, dos animais, não sei o que, para produzir. Então, para fechar, esse é um debate que a gente precisa enfrentar na condição que a gente precisa e enfrentando essa correlação de força tão desigual que a gente tem no Brasil hoje para enfrentar esse debate da reforma agrária. Porque é real. É real. Eu nunca vi uma reação tão agressiva. Você indica um PL sobre a capacitação, o uso de tecnologias, você traz um PL para reconhecer uma cultura, tudo tem um debate respeitoso. Todos os outros PL dentro da comissão têm um debate respeitoso. Mas na hora que você fala de um debate com relação a um programa de aquisição de terra, vira a loucura. E aí as votações é de 30, de 40 a 2 a 3 votos, porque muitas vezes só tem 2 deputados nossos lá dentro da comissão. Então, a gente tem que ter clareza do ambiente político que a gente está vivendo. Como é que a gente vai debater essa questão do acesso à terra, ou se só é a terra, pura terra, porque também ir para o assentamento, ter a terra e não ter as condições de produzir, o que adiantou? Entendeu? É um contexto que não pode estar desassociado da assistência técnica, da pesquisa, né, da inovação tecnológica, do crédito, do fomento, para que eu vou produzir, eu peguei a terra lá, no mínimo que eu posso fazer, sem nada disso, é uma hortinha lá que não dá nem para eu produzir para o meu consumo, quanto mais para alimento ali para uma comunidade. Entendeu? Então, são esses olhares que nós, dos movimentos, precisamos ter, o parlamento, qual é a estratégia que a gente tem que ter dentro de um congresso como aquele lá, para... Eu disse, quando eu cheguei lá, um ponto de pauta polêmico, batendo vaiando, não deixando nossos parlamentares falar. Tal. Eu falei assim, eu quero respeito. Aqui, pelo menos, tem que ter o respeito. Ninguém nunca fez uma vaia, o máximo que dizia assim, deputada, você é nova aqui, isso aqui, o que o PT faz com a gente, você não tem ideia, não sei o que. Eu disse, não, mas vamos se colocar aqui agora na responsabilidade que nós temos, como representantes do povo, como pessoas que tivemos um voto para estar aqui nessa comissão defendendo políticas importantes. Me respeita, eu tenho o direito de falar, como eu também vou ter direito de ouvir, de divergir da tua opinião e tu divergir da minha, entendeu? Então, essa é uma situação bem, né, desafiadora, mas acredito que a gente precisa fazer um debate mais intenso dentro do próprio governo, porque nós temos também a visão de governo, às vezes é também uma visão que não ajuda o governo a chegar lá na ponta, a avançar rapidamente com uma coisa assim que é muito real hoje na vida das pessoas é o resultado imediato do que está acontecendo. Ninguém quer ficar esperando anos, debatendo. O que é que você tem para resolver? Meu problema é esse. Tem solução? Tem? Não tem. Se você não tiver, quem chegar aqui, eu não quero nem saber. Eu vou resolver com ele, é isso aí. Enfim, então, a gente tem que saber que nós estamos vivendo uma outra realidade no mundo do trabalho. Tudo isso é mundo do trabalho. Eu digo todo dia, não adianta você discutir empreendedorismo, você discutir produção de alimentos, você discutir tudo isso, essas economias e tudo, você discutir o mundo do trabalho, gente, porque uma pessoa que tem um PJ, a pessoa que tem um empreendimento, ele não é uma pessoa empresário, ele é um trabalhador que está numa outra forma de economia para sobreviver, porque hoje não é o trabalho formal, né, de CLT que vai resolver o problema. Nós temos milhões de pessoas que estão nessas economias outras, popular, criativa, solitária, não sei o que a gente quer chamar. Mas é o mundo do trabalho. E aí, nossas centrais sindicais, nosso mundo do trabalho, de representação da classe trabalhadora, tem que pensar
como é que eu também discuto essa pauta e trago soluções para essas pessoas na questão da seguridade social, na questão, né, da saúde dessas pessoas, enfim, em tudo que a gente possa discutir. Então, é isso, agradeço de coração essa oportunidade, me coloco sempre à sua disposição, Maria Flor, a você, Zé Barbosa, quiser, para a gente dialogar mais outros temas, eu estou à inteira disposição, sempre. O Zé, inclusive, acho que vai para a Bahia, né, Zé? Vai ter uma deputada aí boa para poder estar fazendo um jogo. Espera aí, tá fechado seu microfone. Ué, não é possível? Você tem que... Pronto, abriu. Se tudo der certo, vamos para a Bahia. Não quero sair do Nordeste mais, não. Depois que eu vim para o Nordeste, não sai mais daqui, não é de jeito nenhum. Então é isso, mas eu acho que o que a Elisângela falou é fundamental. A luta pela terra é talvez a grande questão hoje no Brasil, e a gente não pode deixar passar isso, não. Porque se não for no governo Lula, não vai ser em outro governo, não. Vai ter que ser, ou é agora ou nunca. Né? Então, isso aí é fundamental, e eu só consigo lembrar da canção, né? A terra é de quem plantar. Né? A terra é isso. O latifúndio é uma ofensa para a gente. Né? O latifúndio é uma ofensa para a existência humana. Né? Aliás, eu gosto até de falar isso. Bíblica, gente, reforma agrária é um tema bíblico. Eu sou pastor, estudo, entendeu? Então, assim, tá lá, ninguém pode ter terra para sempre, não. Né? Lá você tem uma lei, lá no Antigo Testamento, você tem uma lei que a terra de 50 anos era redividida. Ninguém podia ser dono de toda a terra, não. Você fez um tempo aqui, produziu, pagou a dívida, beleza. Agora volta todo mundo, cada um com o seu quinhãozinho de terra, cada um com o seu... Porque isso é o básico. É o básico. Né? Então, acho que isso aí é fundamental para a gente entender a nossa realidade e lutar por isso aí. Muito bom, Isa, eu te ouvir aqui. Muito bom mesmo. Acho que a gente tem uma noção do que está acontecendo nesse país todo aí. Aqui no Fórum Sindical só vem gente que tem o que dizer. E é tudo trabalhador, tudo liderança sindical, com muito estofo. Bom, gente, vamos deixar uma mensagem de Natal aí, né, para quem para o povo cristão, mas também para quem não é cristão. Eu acho que o Natal ele tem algo que, para mim, representa solidariedade, representa a luta coletiva, representa um Natal sem fome, não é à toa que a gente escolheu essa temática aqui. E a gente deseja isso, deseja um Brasil mais solidário, um Brasil onde ninguém passe fome, onde as pessoas tenham direito a pelo menos 3 refeições por dia, onde o acesso à terra não seja esse inferno né, onde a terra não seja regada por sangue, porque nessa história dessa elite escravocrata, né, se rega a terra com sangue. A luta pela terra ela é muito importante. E que, Elisângela, você tem um sucesso imenso naquele congresso, com essa sabedoria, né, que você acumula das lutas coletivas e de poder convencer, né, esse povo tão desqualificado, porque tem muito ser desqualificado ali, né, que tem um enfrentamento para a gente salvar esse país da imensa crise climática que o mundo inteiro está entrando, por essa sanha, por essa fome do lucro, por não respeitar nada, né? Eu fico aqui lembrando de Fio da Terra. Para mim é a música do nosso programa. Se o Zé quiser tocar, eu ficaria muito feliz. Debulhar o trigo, recolher cada bago de trigo, forjar no trigo, milagre do pão. Pega lá, Zé, para a gente terminar com essa beleza, enquanto Elisângela deseja Feliz Natal para o nosso público. Fechado, Eli? Abre seu som. Que alegria, né, ter tido essa oportunidade de estar aqui com vocês no programa. Agradecer de coração a oportunidade.
quero desejar para todas as pessoas, né, um Natal de paz, um Natal onde as pessoas façam a importância da reflexão de que um Natal sem fome não é simplesmente entregar uma cesta básica ou dar de presente, né, uma cesta de alimento porque é Natal, mas é porque o Natal é todos os dias, as pessoas precisam de alimento todos os dias, precisam de renda, precisam de sobreviver. E quanto mais a gente tiver pessoas que não precisem de receber essa cesta de alimentos, mas que essas pessoas precisam, que tenham a condição de confraternizar e comer o alimento que ele desejar, né, é que a gente vai ter um país, de fato, né, de justiça social. Então, eu desejo para todas as pessoas prosperidade, né, eu desejo para todas as pessoas um Natal de continuidade da vida, de reflexão e da importância, né, do pão em todas as mesas, todos os dias, 3 vezes ao dia, ou quantas vezes as pessoas queiram comer, né? Então, esse é o Natal que a gente precisa nesse momento, nesse país, e que a gente possa avançar numa outra perspectiva de 2025, de maior, né, em políticas né, e como é que disse, de renda, de vida digna para todas as pessoas. Um grande abraço para você, Maria Flor, para você, Zé Barbosa, e estou aqui sempre à disposição. Muito bem, que ótimo. Zé, você toca para nós, então? Toco. Só antes de tocar, em 2016, eu tenho uma história bem interessante. Em 2016, eu escrevi uma mensagem de Natal e foi engraçado que ela viralizou e no ano seguinte ela apareceu como se fosse Dom Helder Câmara que tivesse escrito, o que muito me honra, né? E desde então o pessoal sempre distribui como Dom Helder, né? Eu falo, tá legal, ótimo, não tem problema nenhum. Mas o que eu falo nessa mensagem é que eu gosto de pensar no Natal como um ato de subversão. Né? É um menino pobre, uma mãe solteira, um pai adotivo, sem terra. Quem assiste o nascimento é a ralé da sociedade, né? Os pastores. São presenteados por gente de outras religiões, né? Os magos, que eram astrólogos. A família foge, vira refugiada política e depois volta para viver na periferia. Eu falo, a salvação vem dos pobres, a salvação vem dessa turma que é esquecida. Então vamos de Ciro da Terra, que acho que é uma canção assim, que fala Está travando. muito dessa. O trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo, milagre do pão, e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana, doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, frio da terra, propícia estação, e frio lugar. Isso é lindo demais. Que lindo, 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 lindo. Obrigada, Zé, obrigada, Elisângela, obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Um feliz Natal e que o ano que vem a gente comece cheio de resistência, de resiliência, de esperança e do esperançar, que é para transformar esse país para que ele seja de fato um país de todos. Beijo imenso, Comunidade Fórum. Até mais, Gui, Tati, muito obrigada. Feliz Natal. Tchau.